Olá, bom dia. O Brasil registrou pela primeira vez mais de 1.000 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. Ontem, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro não falou sobre as mortes, mas defendeu um remédio visto com reservas pela comunidade científica e voltou a fazer piada em meio à pandemia. Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Começa hoje em São Paulo um feriado prolongado para tentar tirar as pessoas da rua e reduzir a transmissão do coronavírus. No Rio, a inauguração de hospitais de campanha sofreu novo atraso. Dos 7 previstos, só metade de um deles está funcionando. A Delegacia de Homicídios investiga a operação policial em que um menino de 14 anos foi baleado dentro de casa, na região metropolitana do Rio, e morreu. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada, sem mesmo perguntar quem era. O Senado aprovou um projeto para adiar as provas do Enem, como vem cobrando alunos e professores. Diante da pressão, o ministro da Educação já admite mudar o calendário. A gente mostra as barreiras que milhares de brasileiros têm enfrentado para usar as linhas de crédito anunciadas pelo governo federal. Sem essa ajuda, os pequenos negócios podem quebrar. Tem muita burocracia, cada empréstimo exigia garantias, patrimônio, nós não temos patrimônio. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O Brasil chegou ontem a uma situação que poucos países enfrentaram nessa pandemia. Mais de 1.000 pessoas mortas pela Covid-19 em apenas 24 horas. Foram 1.179 mortes registradas em 24 horas. Nesse dia triste, o país foi o que teve mais vítimas em todo o mundo. Mais do que as 933 vítimas registradas nos Estados Unidos entre segunda e terça, mais que o dobro do Reino Unido. Em todo o planeta foram 4.467 novas mortes, uma em cada 4 aqui no Brasil. Ontem também foi um dia com recorde de mortes em São Paulo e no Rio. Esses estados sozinhos tiveram mais vítimas em 24 horas do que quase todos os países do mundo, menos Estados Unidos e Reino Unido. Com o acréscimo de ontem, o Brasil chegou a quase 18.000 mortos já desde o início dessa pandemia. O estado de São Paulo rompeu a casa de 5.000 mortes, Rio de Janeiro passou de 3.000. O número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde também deu um salto para mais de 271.000. Foram mais de 17.000 testes positivos em 24 horas. E hoje começa o feriado prolongado na cidade de São Paulo, mais uma tentativa para conter o crescimento acelerado de casos da Covid-19. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. Falávamos ontem disso aqui, né, de todas as preocupações, como ia se arrumar esse feriado, tudo que tinha que ser acertado, enfim. Como é que está funcionando hoje? Como é que está o movimento nas ruas aí em São Paulo? Vamos lá, Ana. Um bom dia para você, bom dia a todos. A gente vem acompanhando aqui a cidade de São Paulo, região metropolitana, desde o amanhecer, desde o clarear. E o que percebemos é o seguinte, diante da decisão bem em cima da hora e sem a adesão de outras cidades da região metropolitana e com algumas exceções também, coisa que não acontece num feriado normal, o que percebemos aqui cedo? Não é um dia de movimentação igual àquele que a gente estava vendo durante a pandemia, mas também não é igual a um feriado. É entre os dois, ou seja, uma movimentação um pouquinho menor do que a gente vinha vendo nos últimos dias. Vamos para o Globocop. Zelda Mello está sobrevoando a cidade, a gente pode ter uma noção um pouco lá de cima também. Zelda, um bom dia para você. Oi, Rodrigo, bom dia. Você sabe que no comecinho da manhã a nossa percepção era de uma movimentação um pouco mais reduzida. Como você falou, não um dia normal, mas também não estava tão movimentado quanto vinha sendo registrado nos últimos dias. Agora, a gente já começa a perceber uma movimentação maior e uma boa via para a gente monitorar isso é a Marginal Tietê. Pode ver que as duas marginais da cidade, que ligam o extremo leste à zona sul, elas já têm uma movimentação um pouco maior do que a gente vinha registrando no começo da manhã. Na região metropolitana, 7 das 39 cidades resolveram não antecipar feriados. Entre elas, algumas grandes, como Guarulhos e Osasco. Algumas cidades ainda não decidiram. No ABC, vai ser feriado na sexta. A Assembleia Legislativa está só o projeto do governo para que segunda-feira seja feriado estadual. Para evitar viagens de turismo, a Justiça autorizou bloqueios nos acessos às cidades da Baixada Santista, onde não é feriado hoje, é dia útil normal. No litoral norte, algumas cidades também estão fazendo barreiras sanitárias nas entradas.
terminal rodoviário do Tietê, o maior do país, estava vazio hoje. Só tinha gente mesmo na linha que liga São Paulo e Campinas, porque muita gente trabalha numa cidade, mora em outra e depende deste transporte. Mais cedo, nossas equipes viram trens circulando muito cheios. E tem fila nos terminais de ônibus, porque a prefeitura está operando com frota reduzida, como costuma fazer nos feriados. Rodízio de carros está suspenso e os bancos abrem hoje das 10 da manhã às 2 da tarde. É feriado, né? Mas as contas continuam vencendo na data marcada no boleto, Rodrigo. É isso aí. Pagamento e recebimento continua com o sistema bancário funcionando aqui em São Paulo. Só complementando e esclarecendo, a gente viu que o áudio picotou um pouquinho, mas a previsão é que os deputados aqui estaduais votem esta antecipação do feriado do 9 de julho para segunda-feira que vem, votação amanhã. Então seria uma votação no feriado aqui em São Paulo para decidir sobre outro feriado, a gente segue acompanhando. E olha, o Centro de Contingência do Coronavírus, isso inclusive saiu no Diário Oficial de hoje, prevê o colapso do sistema de saúde pública no estado e realmente é usada a palavra colapso em 3 semanas. O governo, então, está contratando 1.500 leitos de UTI e 3.000 leitos clínicos da rede particular, a um custo aí de R$600 milhões. Ana Paula. Ok, obrigada, Rodrigo. Por aqui, o estado do Rio, como a gente viu, ultrapassou a marca de 3.000 mortes por coronavírus. Mas, nessa situação, o governo do estado e a organização social responsável pela construção dos hospitais de campanha não se entendem sobre o cronograma de entrega das unidades. Isso com centenas de pessoas no Rio numa fila esperando por uma vaga num leito de hospital. Rogério Coutinho vai trazer para a gente os detalhes do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Rogério, bom dia. Oi, Ana, muito bom dia a todos que acompanham aqui o Bom Dia Brasil. Olha, os 7 hospitais de campanha aqui do estado seguem com atrasos no cronograma de inauguração. Todos foram prometidos pelo governador do estado, Wilson Witzel, para o dia 30 de abril. Mas apenas o do Maracanã, que está aqui atrás de mim, está funcionando e ainda assim com metade da capacidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou que em breve deve divulgar um novo calendário, um novo cronograma de inaugurações. Nós tivemos acesso, Ana, a um cronograma enviado pela organização social IABAS, responsável pela construção e gestão dos hospitais, à Secretaria Estadual de Saúde. O documento prevê a inauguração dos hospitais de São Gonçalo, na região metropolitana, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para esta quinta-feira. Mas o estado não garante que as unidades estarão prontas nestes prazos. Apenas a segunda parte do Hospital do Maracanã, aqui atrás de mim, tem previsão de inauguração total para essa próxima sexta-feira. No momento, o estado do Rio tem mais de 600 pessoas aguardando por um leito de UTI ou de enfermaria. Volto com você, Ana. E pelo jeito aguardando indefinidamente, sem saber quando isso vai ser resolvido, Rogério. Obrigada pelas informações. E o desafio de evitar a contaminação pelo novo coronavírus, a gente sabe, tem sido ainda maior para milhões de famílias que vivem em favelas, em áreas com saneamento básico precário. Mas nessas regiões tem muita gente que está exatamente dando exemplo de como se cuidar e cuidar dos outros. Esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico, uma realidade para muita gente. 5 milhões de residências estão localizadas em lugares assim pelo Brasil. Casas próximas demais umas das outras, com muita gente num mesmo imóvel de só 1 ou 2 cômodos. Tudo isso, somado a um saneamento básico precário, faz com que o combate ao coronavírus seja um desafio ainda maior para quem vive nas favelas. Mas cuidados simples podem fazer a diferença. Para limpar a casa, o mais eficaz e barato é preparar uma solução de água sanitária. Caso tenha alguém com Covid-19 em casa, é só colocar numa garrafa com capacidade para 1 litro, um pouco de água e 250 ml de água sanitária. Depois, completar com mais água até encher a garrafa e agitar bem. Se não tiver ninguém com coronavírus na residência, a quantidade de água sanitária pode ser menor, só 25 ml. A Elaine, que mora no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, já está fazendo isso. E usa a solução de água sanitária, inclusive para limpar os sapatos de quem chega da rua. Isso é uma forma de proteger a minha família, né? Impedir que o vírus chegue até a minha casa.
E não dá também para esquecer das medidas básicas de higiene. A gente tem essa tendência, sem querer, de levar sempre a mão ao rosto. E é nessa hora que podemos nos contaminar. Por isso, a frequência na lavagem das mãos ela é tão importante. Não é só quando a gente saiu de casa, não é só quando chega em casa, mas uma periodicidade na lavagem e a lavagem correta das mãos. Na comunidade Santa Marta, na zona sul do Rio, moradores se uniram a um instituto, o Insolar, e instalaram eles mesmos torneiras em pontos da favela. Tem água, né, já para as pessoas que chegarem, lavar a mão, detergente. E que as outras comunidades também possam estar levando como exemplo. Porque é a nossa saúde, né? E é isso, cada um fazendo o seu melhor para que a doença não se espalhe. A gente falou ontem aqui no Bom Dia Brasil sobre a preocupação com a saúde dos índios diante dessa pandemia. E ontem mesmo morreu o primeiro indígena em Mato Grosso de Covid-19. Foi no município de Alto Boa Vista. Segundo a prefeitura, era um bebê saudável de apenas 8 meses de vida, da aldeia Marauatsede. A prefeitura e a FUNAI vão fazer uma reunião hoje para decidir como mapear as ocorrências na região. E no dia do registro recorde de mortes, o presidente Jair Bolsonaro fez piada ao defender o uso da cloroquina para pacientes com Covid-19. Juliana Morrone tem essas informações para a gente. Juliana, bom dia. E ainda por cima, naquela entrevista coletiva do Ministério da Saúde, não se falou nada sobre medidas para combater o avanço do coronavírus. Não, ontem não teve nenhum anúncio sobre isso, nenhuma informação maior sobre isso. Ana, bom dia a você, bom dia a todos. O que a gente observa é muita mudança no Ministério da Saúde. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Antônio Campos de Carvalho, pediu para sair, falta só a formalização. Hoje, mais 4 militares foram nomeados para cargos no Ministério. Na entrevista coletiva do Ministério da Saúde, uma diretora e uma secretária substitutas falaram da campanha de aleitamento materno e de um programa de apoio psicológico a profissionais do SUS que estão no combate ao coronavírus. Medidas diretas de combate à Covid-19 não foram apresentadas, nem pelos técnicos do Ministério, menos ainda pelo ministro interino. Funcionários de carreira do Ministério têm manifestado preocupação com as nomeações de militares sem experiência em saúde pública no meio da pandemia. Substituir técnicos com formação e experiência de décadas na área de saúde pública por militares que certamente não têm a mesma experiência, especialmente no momento da pandemia, é uma temeridade, é uma irresponsabilidade com a saúde do povo brasileiro. O Ministério da Saúde diz que a estratégia de resposta brasileira à Covid-19 não foi prejudicada em nenhum momento e que as ações de atenção à saúde, aquisição de insumos e equipamentos continuam sendo adotadas e reforçadas pela pasta. À noite, numa entrevista nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina. Disse que o ministro interino, general Eduardo Pazuello, vai baixar um protocolo sobre o assunto e fez uma piada. Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Agora... Também ontem, no dia em que mais de 1.000 brasileiros morreram em 24 horas de Covid-19, o ex-presidente Lula causou espanto ao dizer que, abre aspas, ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus, fecha aspas. Foi numa entrevista ao site da revista Carta Capital, ao criticar aqueles que defendem a diminuição do Estado e as privatizações. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga o uso de máscaras em locais públicos em todo o país. Falta agora o Senado aprovar essa medida, né, Juliana? Ana, e se o projeto for aprovado também no Senado, aí estados e municípios terão que regulamentar a fiscalização e a cobrança de multa por desobediência. Pelo texto, os recursos arrecadados com a multa devem ser aplicados no combate à Covid-19.
E ontem, o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres, informou que foi diagnosticado com Covid-19. O resultado saiu na sexta-feira e, desde então, ele está em isolamento. Você se lembra, a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil, no dia 15 de março, Antônio Barra Torres participou, junto com o presidente Bolsonaro, de uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Ana. Juliana, vamos falar agora de uma outra história também preocupante, que é a seguinte: donos de pequenos negócios estão há quase 2 meses atrás de empréstimos para conseguirem atravessar essa crise aí do novo coronavírus. Só que poucos conseguiram acesso àquelas linhas de crédito que foram disponibilizadas pelo governo federal, né, Juliana? Tem toda uma burocracia, tá complicado. É só a gente perguntar para um pequeno empresário, para um microempreendedor, como está difícil, Ana. Tem a expectativa e a realidade de se conseguir um empréstimo, né? Eles sabem como a realidade é diferente dos discursos e anúncios do governo. Mesmo com a gravidade da crise econômica, o presidente Bolsonaro levou quase um mês para sancionar uma nova linha de crédito para pequenos negócios aprovada pelo Congresso. E os donos de pequenos negócios terão que aguardar ainda mais tempo para tentar contratar esse socorro financeiro, porque alguns pontos precisam de regulamentação. Rodrigo realizou o sonho de montar um pequeno café em outubro. Estava tudo indo bem, mas a loja está fechada há 2 meses por causa da pandemia de Covid-19. Agora ele está sem renda e não consegue dinheiro emprestado para manter a cafeteria, apesar das linhas de crédito anunciadas pelo governo para pequenos negócios. Teremos que dar valias ou então alguma coisa física, um apartamento ou um carro, como garantia de um empréstimo. Rodrigo é um entre milhares de brasileiros que têm pequenos negócios e não estão conseguindo dinheiro prometido pelo governo para não ter que fechar as portas ou demitir funcionários. Das 3 linhas de crédito que o BNDES já tinha anunciado no fim de março, com um total de 53 bilhões de reais, quase 2 meses depois, apenas 6 bilhões e meio chegaram às mãos dos donos de pequenos e médios negócios. O programa emergencial para financiar a folha de pagamento em troca da manutenção dos empregos parece ser o mais difícil. Dos 40 bilhões de reais disponíveis, os bancos emprestaram apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo exige que o dinheiro seja depositado diretamente na conta bancária do empregado, mas muitas empresas não mantêm folha de pagamento cadastrada em bancos. Este economista avalia que os programas do governo de liberação de crédito precisariam ser mais simples. Não adianta você ficar criando programa de crédito, já são vários programas criados e já tem mais outro para vir, criando programa em cima de programa, se não está chegando na empresa que precisa. Como a gente mostrou no Bom Dia, o presidente Bolsonaro só assinou ontem o Plano Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 24 dias depois de o texto ter sido aprovado no Congresso. Na prática, esse dinheiro ainda vai levar mais algum tempo para ser liberado, porque o governo ainda precisa criar as regras de um fundo que vai ser criado para garantir o pagamento de 85% do valor do empréstimo se houver inadimplência. O assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos, diz que vai ser necessário criar uma medida provisória e fazer uma reunião do Conselho Monetário Nacional para aprovar as regras desse fundo. Ele afirmou ainda que o governo pretende retomar a carência de 8 meses para o início do pagamento do empréstimo, que foi vetada pelo presidente, mas com cobrança de juros. E tem muita gente precisando de dinheiro para não fechar lojas, bares, academias, pequenos salões de beleza. Juscelia tem um restaurante pequeno em Taguatinga, perto de Brasília. Conseguiu empréstimo para manter o pagamento dos 52 funcionários, mas não para capital de giro. Ela reclama das exigências. Eu tentei diversas vezes capital de giro, financiamento para aguentar esse período ou até mesmo para poder fazer as operações delivery. O que eu encontrei? Muita burocracia. Cada empréstimo exigia garantias, patrimônio. Nós não temos patrimônio. Nós não temos garantia. Este economista explica que as exigências que os bancos fazem estão previstas pelo Banco Central. Segundo ele, se o governo quer mesmo dar fôlego financeiro para os pequenos, precisa flexibilizar regras ou criar um fundo para garantir o pagamento desses empréstimos. O que o Banco Central e o governo está dizendo, como toda crise
dessa magnitude, ó, pode emprestar que liquidez não vai faltar. Só que o governo não falou, se o cara não te pagar, eu fico com o problema. O governo não falou isso. Então os bancos têm critérios de seleção para escolher para quem que vai emprestar, para quem não vai emprestar. O BNDES informou que está estruturando uma injeção de cerca de 20 bilhões de reais do Tesouro Nacional do Fundo Garantidor do Banco para impulsionar o crédito às empresas e diminuir o risco das linhas de crédito para as instituições financeiras. O BNDES afirmou que avalia mudanças no financiamento das folhas de pagamento. E o Banco Central declarou que tem atuado para manter o funcionamento adequado dos mercados e que adotou um amplo conjunto de medidas para garantir a concessão de crédito para que bancos tenham recursos em volume suficiente para emprestar e para refinanciar dívidas das empresas afetadas pela crise. Ana. Obrigada, Juliana. Miriam Leitão já está por aqui para a gente seguir falando dessas dificuldades dos donos de pequenos negócios. Miriam, bom dia para você. A gente sempre reforça aqui, né, a importância do isolamento social, mas para isso é preciso um pacote de ajuda financeira para que as pessoas possam ficar em casa, para que as empresas não quebrem, para evitar demissões. Esse pacote que a Juliana mostrou aí, que foi sancionado ontem pelo presidente, chegou tarde demais, demorou para sair e ainda por cima nem foi iniciativa do Executivo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Exatamente, esse específico programa, o PRONAMP, ele foi iniciativa do Legislativo. O governo demorou, como mostrou a reportagem, 24 dias para sancionar. E agora que sancionou com aquele veto, o veto é de 8 meses de carência, e é óbvio que as pessoas precisam de tempo de carência para começar a pagar. Não, vetou os 8 meses de carência e agora, como explicou Guilherme Afif Domingos, vai ter que fazer uma MP, uma reunião do Conselho Monetário Nacional e para regulamentar. E aí vai criar um fundo, e aí vai capitalizar o fundo, enfim. É uma forma de fazer não funcionar, porque a crise já começou há meses e o governo tem que ser mais ágil. Ele podia, primeiro, sancionar mais rápido. Segundo, assim que a medida começou a ser pensada no Congresso, já imaginar como é que seria a regulamentação. Não precisa esperar uma etapa acontecer para vir a outra. Essas empresas precisam de dinheiro imediatamente. São negócios que são importantes, porque o Brasil é muito cheio de pequenos negócios. Esses pequenos negócios, às vezes, eles saíram de quê? Uma pessoa foi demitida, pegou toda a sua poupança e realizou o sonho de ser empreendedor, abriu um pequeno negócio. Aquele pequeno negócio vai movimentar a renda e toda a movimentação naquela área ali, né? Vai gerar movimentação econômica naquela área. E aí, normalmente, muitos desses começam de maneira informal. Por quê? Porque no Brasil tem muita burocracia para ser formal. O Brasil tem uma economia informal muito grande. Esses pequenos negócios precisam ser resgatados imediatamente com programas que funcionem. Como disse o nosso economista, não adianta criar toda hora um programa, anunciar no Palácio do Planalto, com pompas e circunstâncias, se aquilo não vai virar realidade. Então é preciso ter uma noção de como esses pequenos negócios são fundamentais para a economia brasileira, criam emprego na economia brasileira, geram renda e, ao mesmo tempo, são fundamentais para sustentar a economia. São esses pequenos negócios que precisam ser sustentados. Ana Paula. Estamos falando aí do sustento de muitas famílias ligadas a esses pequenos negócios, seja os proprietários, os empregados, e até tem outras opções de pacotes de ajuda do governo federal, mas todos também com muitas exigências, muito difíceis de conseguir. Pois é, exatamente. Algumas estão funcionando, outras não estão funcionando. Por exemplo, a suplementação salarial tem funcionado, tem tido uma procura maior, né? Que você reduz o salário e o governo cobre uma parte do salário com um cálculo segundo o seguro-desemprego. Mas tem essa outra, que eles chamam de FOPAS, que é para financiar a folha de pagamento. A ideia era o governo entra, o Tesouro entra com dinheiro, os bancos entram com uma parte pequena do dinheiro, forma-se esses 40 bilhões, e esses 40 bilhões iam pagar a folha salarial por 3 meses daquela empresa. É isso que estava sendo explicado na reportagem. Não funcionou coisa nenhuma, porque de cara 30% dessas empresas foram colocadas de lado porque o governo fez uma exigência de que tivesse kits com a Previdência. Isso já eliminou 30%.
Então, eu queria explicar agora, no final desse comentário, o seguinte: olha, o governo vai entrar de sócio nas empresas aéreas, vai virar sócio de empresas aéreas. Para as grandes, ele vai ter um dinheiro grande e está negociando pacotes grandes para as empresas. Os pequenos negócios é que sustentam a economia brasileira e eles estão completamente desprovidos. Cada pessoa está lutando contra a burocracia e isso, além de tudo, é caro lutar contra a burocracia. Então, o governo precisa ter mais pressa na ajuda aos pequenos negócios. Ana Paula. É isso. Obrigada, viu, Miriam? Até mais. Agora a gente fala de mais uma história absurda de violência no Rio de Janeiro. A Polícia do Rio vai ouvir hoje novas testemunhas da operação que resultou na morte do menino João Pedro, de 14 anos de idade, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele estava dentro de casa. O Eric Rianelli está lá na Delegacia de Homicídios de Niterói, que investiga esse caso e tem as informações para a gente. Eric. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, os investigadores aqui da Delegacia de Homicídios de Niterói, na região metropolitana, vão ouvir hoje novas testemunhas desse caso. Ontem foram ouvidas 2 testemunhas, eram pessoas próximas ao menino João Pedro Matos, de 14 anos. Ele morreu depois de ser atingido dentro de casa na segunda-feira durante uma operação da Polícia Federal, que tinha apoio da Polícia Militar do Rio e da Polícia Civil do Rio, na comunidade onde ele morava, em São Gonçalo, que fica aqui também na região metropolitana. As armas dos policiais envolvidos nessa ação foram recolhidas para a perícia. Ainda não se sabe quando o resultado dessa perícia vai sair. A polícia faz buscas ainda para esclarecer as circunstâncias desse caso. O pai do menino, muito emocionado, gravou um depoimento. Ele afirmou que o filho era inocente. O delegado, inclusive responsável pelas investigações, confirmou essa informação ontem, disse que o que já se apurou confirma que o menino de fato era inocente, não tinha nenhuma passagem pela polícia, nenhum antecedente criminal. Vamos assistir o depoimento do pai do garoto. O menino nunca me tirou uma nota vermelha. O menino sempre me deu orgulho. Me deu orgulho. E eu tenho certeza que lá na frente ele ia me dar mais orgulho ainda. Mas interromperam o sonho do meu filho. O caso gerou repercussão internacional. 2 parlamentares do PSOL, o deputado federal Marcelo Freixo e a deputada estadual aqui do Rio, Renata Souza, entraram com uma representação na Comissão de Direitos Humanos da ONU. No texto, os deputados pedem que a comissão peça uma investigação imparcial desse caso. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, também se manifestou ontem. Ele lamentou a morte do adolescente e disse que determinou a investigação rigorosa do caso. Sobre essa ação policial de segunda-feira, a Polícia Federal disse que o objetivo era cumprir 2 mandados de busca e apreensão contra líderes de uma facção criminosa e que os seguranças de traficantes pularam um muro de uma casa durante essa operação e começaram aí uma troca de tiros. A Polícia Federal disse que vai prestar todas as informações e o apoio necessário para a apuração dos fatos. Eric Rianelli para o Bom Dia Brasil. Toda a nossa solidariedade a mais uma família destroçada no Rio de Janeiro. Tiago Schoy já por aqui? A gente fala de previsão do tempo. Tiago, o que você destaca para hoje? Vamos lá então, Ana. Bom dia para você, bom dia Brasil. Então, todo o centro-sul do país choveu menos do que deveria chover até agora no outono. Hoje faz 2 meses que a estação começou. Muitas cidades da região sul não registraram uma chuva boa há meses. Em Santa Catarina, pelo menos 65 cidades já decretaram situação de emergência por causa da seca. A falta de chuva está atingindo principalmente o oeste, meio-oeste e Vale do Itajaí. Produção de milho deve ficar 10% menor agora, comparando com a safra do ano passado. Em Floripa, também tem chovido abaixo da média há um bom tempo, tá? Olha isso aqui, ó. Chuva abaixo da média em Floripa desde junho de 2019. Curitiba desde julho do ano passado e Porto Alegre desde outubro do ano passado. E aí hoje essas 3 capitais aqui vão ter mais um dia de secura porque elas estão na área aqui em amarelo. Então veja só, amarelo no sul do Brasil quase inteirinho, também em boa parte de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso, aí pega quase todo o sudeste, Goiás, DF, Tocantins e interior do Nordeste, pegando boa parte da Bahia no tempo firme hoje, Ana. Deu para ver ali no mapa que vem mais chuva para o litoral da Bahia, é isso? Pois é, a gente falou disso ontem, lembra, Ana? Sim. Comentamos, mostramos imagens, né? Então chove mais hoje no Recôncavo Baiano e essa chuva se espalha até Sergipe, inclusive. Ainda é essa alta pressão que você está vendo desenhada aqui. Nesse outro mapa a gente já vê onde a chuva acumula um pouquinho mais. Veja só, Recôncavo Baiano, como eu disse, até Sergipe. Pega também na faixa leste do Nordeste. Norte do Brasil nessa situação também de chuva acumulada em alguns pontos.
e também lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Em parte do estado, aí sim, a chuva começa a voltar aos poucos. Ainda falando do Nordeste, né, e do Norte, vai ter chuva em Salvador, 40 milímetros, Aracaju, 30 milímetros. Sol nem aparece nesses lugares. Rio Branco, aí sim, um pouquinho menos, 25 milímetros naquelas famosas pancadas que chegam de forma isolada, mas podem ser bem fortes. Em Rio Branco, hoje, como você viu, 29 graus, 31 lá em Manaus, 32 lá em Belém, Natal chega aos 29 à tarde, Palmas aos 33, São Paulo aos 25, Rio de Janeiro aos 28, BH e Floripa empatadas aí então hoje com 24 graus. Vamos falar de amanhã, a gente está prometendo aquela frente fria gigante, né, que vai mudar o tempo em boa parte do Brasil. Então, olha só que amanhã volta a chover em boa parte também do sul do Brasil. As regiões aí oeste, né, de Santa Catarina e também parte ali do Paraná devem ter chuva forte, inclusive amanhã. Lembrando que a temporal não vai resolver a seca, mas já dá um alívio, viu, Ana? Tá certo, e amanhã a gente atualiza tudo então. Obrigada, Thiago. E o superciclone Amphan chegou à costa leste da Índia com chuva forte e ventos de até 170 km por hora. Esse é o ciclone mais forte registrado na região desde 1999. A tempestade vai passar por áreas costeiras da Índia e de Bangladesh, onde mais de 2,5 milhões de pessoas já foram levadas para abrigos. Esse processo fica, claro, mais difícil em meio à pandemia de coronavírus. O governo indiano informou que equipes de resgate já estão trabalhando na região. 10 mil pessoas tiveram que sair de casa depois que 2 barragens se romperam no Michigan, nos Estados Unidos. As barragens se romperam depois de vários dias de chuva forte. O governador declarou estado de emergência e alertou para o risco de ocorrer a maior enchente em décadas. A cidade de Midland pode ficar quase 3 metros debaixo d'água ainda hoje. O Michigan enfrenta um dos piores surtos de coronavírus nos Estados Unidos, tem o 4º maior número de mortes do país. Ainda nos Estados Unidos, uma imagem rara e impressionante feita no último fim de semana. Cerca de 1.000 golfinhos deram esse espetáculo aí na Laguna Beach, na Califórnia. Eles costumam circular juntos como forma de proteção, mas normalmente são grupos bem menores, com aproximadamente 30 golfinhos. A gente volta a seguir com o alerta do Banco Mundial. Milhões de pessoas em todo o mundo correm risco de entrar na pobreza extrema. O Senado aprova um projeto para adiar as provas do Enem. Brancos e negros, homens e mulheres, a gente mostra quem tem mais chances de conseguir trabalhar em casa e manter o emprego. Agora, 9h02, horário de Brasília. A gente volta já. Uma pesquisa da UFMG revelou que o gênero e a cor da pele interferem na chance que os brasileiros têm de trabalhar de casa fazendo o chamado home office. Aline Guiar tem os detalhes desse estudo aí, Aline. Bom dia. Ei, Ana, bom dia para você. Ótimo dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Brasil na manhã dessa quarta-feira. O home office acabou acentuando as desigualdades sociais. As mulheres, por exemplo, têm profissões com mais chances de trabalhar de casa, mas acabam sobrecarregadas pelas tarefas domésticas e o cuidado com os filhos. Já os negros ocupam menos vagas adaptáveis a esse novo jeito de trabalhar. O novo arranjo do mercado de trabalho nesses tempos de pandemia foi tema de uma pesquisa do Observatório Social da Covid-19 da Universidade Federal de Minas Gerais. Com base em dados do IBGE, os pesquisadores constataram que os fatores sexo e etnia são determinantes para definir quem tem mais chance de manter o emprego e quem corre mais risco de ficar sem trabalho formal agora. Segundo o estudo, as mulheres têm 31% de chance de estarem em um cargo que permite a realização de home office. No caso dos homens, o percentual é de 18%. Isso porque elas têm mais escolaridade, que funciona como alavanca para oportunidades profissionais em área administrativa, por exemplo, onde o teletrabalho é possível. A pesquisa analisou ainda os dados sobre etnia e trabalho remoto. Segundo os pesquisadores, a cor da pele é um fator que aumenta ainda mais a desigualdade social em momentos como esse, já que brancos têm mais vantagens sobre os negros no mercado de trabalho. Os dados revelaram que pessoas brancas têm 31% de probabilidade de estar numa atividade que permite trabalhar de casa. Para os negros, as chances caem quase pela metade. A principal explicação a principal é a escolaridade. O fato de que pretos e pardos têm menor escolaridade e, com isso, não
conseguem acessar essas ocupações que permitem o teletrabalho. Dona Lecilda, faxineira, está sem trabalho fixo desde o início da quarentena. Ela sonha com a hora de voltar para o batente para botar as contas em dia. Esse tipo de trabalho é só para quem trabalha em escritórios, é outra função. Porque a minha não tem como, a minha eu tenho que ir na casa das pessoas mesmo trabalhar. Para os pesquisadores, quem trabalha em atividades que permitem o home office tem mais chances de manter o emprego durante a pandemia. E com os dados que a gente viu aí na reportagem, isso pode acabar agravando a desigualdade no mercado de trabalho. Ana Paula. Verdade. Obrigada, Aline. E o Senado aprovou ontem um projeto para adiar as provas do Enem. O texto agora vai para a Câmara. A gente vem mostrando aqui, né, Juliana, muitos educadores, muitos alunos preocupados com essa história de fazer o Enem, sendo que nesse período de pandemia não é todo mundo que está tendo a oportunidade de estudar em casa, de ter acesso à internet, ou seja, o Enem ficaria ainda mais desigual. Pois é, mas agora até o Ministério da Educação, finalmente, Ana, já está admitindo adiar o exame, como vinham pedindo alunos e especialistas em educação. A proposta de adiar o Enem foi aprovada com 75 votos a favor. O único voto contrário foi do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O texto não estabelece uma nova data, mas prevê que, em caso de calamidade pública, como a atual, os processos seletivos de acesso à educação superior serão prorrogados automaticamente até a conclusão das atividades do ano letivo no ensino médio, em todo o território nacional. Educadores têm alertado que a realização do Enem este ano reforçaria as desigualdades, já que nem todos os alunos têm computador e internet para acompanhar as aulas online. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, escreveu numa rede social que o Congresso está ao lado dos brasileiros, que são os mais atingidos por este triste vírus. Agora, o projeto segue para a Câmara. Essa votação pressionou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que vinha resistindo a adiar o Enem. Ontem ele recuou e anunciou que vai consultar os inscritos no exame se concordam com a mudança na data das provas. Weintraub disse que a consulta será feita na última semana de junho pela página do candidato na internet. Mais de 4 milhões de estudantes já se inscreveram no Enem deste ano. O prazo vai até sexta-feira, Ana. Ok, vamos acompanhar então agora a votação na Câmara. Juliana, obrigada, viu? Nada. E a Coreia do Sul começou a reabrir as escolas hoje. Só os alunos do último ano do ensino médio voltaram para as salas de aulas e com uma série de medidas de precaução, como barreiras de proteção nas cadeiras, uso de máscaras e checagem de temperatura na entrada. Estudantes do ensino fundamental e do primário vão ser liberados aos poucos nas próximas semanas. A Coreia do Sul é um dos países que mais testaram a população e onde as pessoas mais respeitaram o distanciamento social antes mesmo do pedido oficial do governo. Isso permitiu que a disseminação do vírus caísse drasticamente. Ontem foram 32 novos casos e uma morte. Nos Estados Unidos, a preocupação é com as igrejas. Templos que tinham voltado a funcionar estão fechando novamente depois que o vírus voltou a se espalhar. Em Houston, no Texas, uma igreja católica reabriu no dia 2 de maio. E mesmo com a ocupação de menos de 20% da capacidade nas missas, um padre morreu de pneumonia. Outros 2 sacerdotes e 2 fiéis testaram positivo para o novo coronavírus. A igreja, então, fechou novamente as portas. Na Geórgia, uma igreja batista tinha reaberto no dia 26 de abril. Mas depois que várias famílias ficaram doentes, as celebrações foram suspensas de novo. No Arkansas, 35 fiéis de uma igreja rural tiveram resultado positivo para a Covid-19 e pelo menos 3 morreram. A partir de hoje, todos os 50 estados americanos vão ter começado a reabertura, a maioria com restrições que evitem aglomerações, mas nem todos. O Alasca liberou os estabelecimentos para funcionar com capacidade total e permitiu até grandes shows e eventos. Os Estados Unidos já têm quase 92 mil mortes e mais de 1,5 milhão de casos confirmados. E o Banco Mundial alerta que milhões de pessoas correm risco de entrar na pobreza extrema. Cecília Malan fala disso para a gente, desse alerta, né, Cecília? Bom dia para você. Esse risco está ligado diretamente à pandemia do coronavírus.
Sim, Ana. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. O presidente do Banco Mundial prevê uma queda de 5% no crescimento da economia global este ano por causa da paralisação provocada pela Covid-19. E na estimativa dele, 60 milhões de pessoas vão cair na extrema pobreza. Ou seja, são pessoas que vão passar a viver com menos de $2 por dia, cerca de R$10 por dia. Como sempre, a crise vai atingir os países mais pobres, que vão ficar ainda mais miseráveis. O Banco Mundial quer o alívio do pagamento da dívida externa dessas nações até o fim do ano e alerta que até as economias mais ricas vão sentir, por um bom tempo, os efeitos da paralisação. Para controlar a pandemia da Covid-19, o primeiro-ministro espanhol negocia no parlamento a manutenção do estado de emergência. O governo quer estender o prazo pela 5ª vez até 7 de junho e alega que, sem essa medida, não é possível restringir a circulação de pessoas. A partir de amanhã, o uso de máscara em locais públicos vai ser obrigatório na Espanha. Ana. Obrigada, Cecília. Intervalo. A seguir, a gente mostra o novo depoimento do número 2 da Polícia Federal, que desmente o que disse o presidente Jair Bolsonaro. E a PF abre novo inquérito para investigar a denúncia de vazamento de uma operação sigilosa para o senador Flávio Bolsonaro. Agora, 9h13, horário de Brasília. A gente volta já. O delegado Carlos Henrique Oliveira, atual número 2 da Polícia Federal, voltou a prestar depoimento e mudou alguns pontos. Ele foi ouvido novamente naquele inquérito que investiga se houve interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, Juliana, nesse novo depoimento, ele desmentiu algumas afirmações feitas pelo presidente. E assim, com o novo depoimento, Ana, ele disse que foi convidado para ser o número 2 da corporação por Alexandre Ramagem e não por Rolando de Souza, como tinha afirmado o presidente Bolsonaro. Esse novo depoimento reforça o interesse do presidente Bolsonaro na Polícia Federal do Rio e também a relação de proximidade do presidente Bolsonaro com o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Foi o próprio delegado Carlos Henrique Oliveira quem pediu para ser ouvido novamente. O delegado queria retificar um ponto do primeiro depoimento prestado na semana passada. Na ocasião, Carlos Henrique Oliveira disse que não tinha sido procurado para assumir o cargo de diretor executivo da Polícia Federal por ninguém cotado para a diretoria-geral da PF. Ontem, mudou de versão, dizendo que, na realidade, gostaria de esclarecer que foi procurado no dia 27 de abril pelo delegado Alexandre Ramagem, que perguntou se ele aceitaria ser diretor executivo da Polícia Federal durante sua gestão. Que ele informou que aceitaria, que recebeu o convite no próprio dia 27 de abril e respondeu afirmativamente na manhã do dia 28. Alexandre Ramagem é amigo da família Bolsonaro e diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Quando sondou Carlos Henrique Oliveira, Ramagem tinha sido indicado pelo presidente para a direção-geral da Polícia Federal, mas o Supremo Tribunal Federal barrou a nomeação. O depoimento de Carlos Henrique desmente o que Alexandre Ramagem disse para a Polícia Federal. Quando foi ouvido pelos delegados na semana passada, Ramagem disse que não teve qualquer influência na nomeação de Carlos Henrique como diretor executivo pelo atual diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Uma semana depois do convite de Ramagem, o nome de Carlos Henrique foi confirmado na diretoria executiva, já na gestão de Rolando Alexandre de Souza, atual diretor-geral da PF e que era subordinado de Ramagem na ABIN. No novo depoimento, o delegado também desmente o presidente Bolsonaro. No início do mês, Jair Bolsonaro disse que o convite tinha partido do novo diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza, e não de Ramagem. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal, está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. O delegado Carlos Henrique acrescentou ainda uma informação que não tinha dado no primeiro depoimento. Ele contou que no ano passado se reuniu com Bolsonaro em Brasília a convite de Alexandre Ramagem. A informação já estava no depoimento de Ramagem. Carlos Henrique informou ontem que no segundo semestre do ano passado estava em Brasília quando foi convidado por Ramagem a se reunir com o presidente.
Carlos Henrique foi questionado se o presidente Jair Bolsonaro sabia que ele havia sido indicado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Carlos Henrique respondeu que o presidente não disse isso diretamente, mas que isso já era um dado público à época. Carlos Henrique disse que Bolsonaro não perguntou de investigações em curso no Rio e que ninguém esclareceu o motivo do convite para a reunião com o presidente. O delegado afirmou que não tem conhecimento de que algum outro superintendente tenha sido convidado por Ramagem para igualmente participar de uma reunião com o presidente. Ele também foi questionado se no encontro Bolsonaro falou sobre relatórios de inteligência da Polícia Federal. Carlos Henrique disse que não e afirmou ainda que o presidente não fez comentários sobre a produtividade da Superintendência do Rio. O delegado Cláudio Gomes, que comanda a divisão de inteligência da PF, também foi ouvido ontem. Ele explicou que a maioria dos relatórios de inteligência é dirigida à própria Polícia Federal e que nunca houve entrega direta de documentos da Diretoria de Inteligência ao presidente da República durante sua gestão como diretor. Disse ainda que todas as demandas apresentadas pela ABIN foram cumpridas sem problemas de produtividade, segundo ele. Cláudio Gomes disse ainda que o Sistema de Inteligência da Polícia Federal, SINPOL, no ano de 2019, foi superior aos anos anteriores. A declaração desmente a reclamação que Bolsonaro disse ter feito na reunião ministerial do dia 22 de abril. E agora o ministro Celso de Mello vai decidir se o vídeo da reunião ministerial apontado como prova da tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal será divulgado na íntegra. O ministro já assistiu à gravação e a perícia também já foi concluída. Ana. Obrigada, Juliana. E Gerson Camarote já por aqui também para falar um pouco mais dessa investigação sobre uma possível interferência na Polícia Federal. Camarote, bom dia. Essa mudança no depoimento foi surpreendente. Foi, Ana. Bom dia a todos. Foi surpreendente e deixou o presidente Jair Bolsonaro numa situação ainda mais delicada, porque desmente o que tinha falado o presidente Jair Bolsonaro. Duas questões importantes nesse depoimento do delegado e agora diretor executivo da PF, Carlos Henrique. O primeiro é que, sim, ele foi chamado pelo Ramagem, pelo homem de confiança, considerado uma espécie de eminência parda na Polícia Federal, do presidente Jair Bolsonaro, e não pelo atual diretor. Então, isso daí coloca uma contradição em tudo que disse o presidente Jair Bolsonaro. A outra questão é o interesse específico, isso reforça muito esse depoimento do Carlos Henrique, o interesse do presidente na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Eu estava conversando com alguns delegados da PF e todos falaram que é absolutamente incomum um presidente da República receber um delegado que vai comandar uma superintendência antes de assumir. Isso não existe, isso não é praxe. Aliás, não foi feito com nenhum outro superintendente da Polícia Federal, o que mostrava um interesse específico do presidente Jair Bolsonaro, que já tinha dito lá atrás que ia trocar a superintendência da Polícia Federal. E quem chamou? O próprio Ramagem, que fez o convite para conversar com o presidente, e não o então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E, Camarote, ainda tem o tal do vídeo da reunião ministerial, né, que pode ou não ser divulgado aí pelo ministro Celso de Mello. Qual deve ser o impacto desse vídeo para o governo? Olha, o governo está muito preocupado, Ana. Está preocupado. A gente tem não só o conteúdo, como o presidente Jair Bolsonaro estava falando. Todos os relatos indicam que o presidente estava muito nervoso, estava fora de si, né? Mostra um presidente descontrolado, o que mostra que ele estava, de fato, pressionado e pressionando pela troca do comando da Polícia Federal. Naquela semana, é importante a gente lembrar aqui, para recordar, o presidente estava preocupado com a investigação determinada pelo Supremo Tribunal Federal, não só a questão das fake news, chegava ali no entorno do presidente, como da participação, que ele tinha participado de uma manifestação em frente ao QG, e os manifestantes, a organização daquele evento, que era antidemocrática, estava na mira da investigação. Então, isso estava abalando muito o presidente.
Ana. Tivemos alguns probleminhas aí no áudio, peço desculpas a vocês de casa, que isso às vezes acontece na transmissão pela internet, mas deu para acompanhar a sua análise, viu, Camarote? Obrigada. E a Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar a denúncia de vazamento da Operação Furna da Onça para um filho do presidente Jair Bolsonaro. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, o advogado da família, suspeito de participar do vazamento, recebeu R$500 mil de dinheiro público do fundo partidário. O empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, contou ao jornal Folha de São Paulo ter ouvido de Flávio que Vitor Alves esteve no encontro com um delegado da Polícia Federal que antecipou informações da Operação Furna da Onça, uma semana depois do primeiro turno da eleição de 2018. Foi na Furna da Onça que apareceu o relatório sobre a suspeita de rachadinhas na Assembleia Legislativa. A Polícia Federal do Rio abriu um novo inquérito para apurar o suposto vazamento da operação. O empresário Paulo Marinho vai prestar depoimento nesta quarta-feira. O advogado Vitor Granado Alves é investigado pelo Ministério Público do Rio nos inquéritos sobre a rachadinha em 2 gabinetes da Assembleia Legislativa, dos ex-deputados estaduais Iranildo Campos e Flávio Bolsonaro. No ano passado, Vitor Alves passou a trabalhar na liderança do PSL na Assembleia Legislativa do Rio. Jair Bolsonaro se elegeu presidente e Flávio senador pelo PSL. Depois, os dois romperam com a legenda e se desfiliaram. O advogado recebia salário como assessor do partido, ao mesmo tempo em que atuava como advogado particular do presidente da República e da família Bolsonaro. A reportagem da Folha de São Paulo mostra agora que Vitor teve ainda um outro papel. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, o PSL Nacional contratou em fevereiro de 2019 o escritório de advocacia de Vitor e do sócio Daniel Stoliar. O contrato teve duração de 13 meses e foi pago com dinheiro do fundo partidário. Custou R$500 mil aos cofres públicos. As informações foram confirmadas pela TV Globo. Nossas equipes apuraram também que no mesmo ano em que recebeu os pagamentos do PSL, Vitor e Daniel compraram uma loja de chocolates da franquia Copenhagen por R$540 mil. Eles assumiram o controle da loja em agosto de 2019. Vitor já era dono de uma outra loja da mesma franquia em sociedade com a mulher, Mariana Fraceto Granado. Atualmente, ela é funcionária comissionada no escritório político do senador Flávio Bolsonaro, com salário de R$22 mil. A loja dos dois fica num shopping na zona norte do Rio. O relatório de inteligência revela que um caixa eletrônico neste shopping foi usado para depósitos em dinheiro vivo num dos esquemas de rachadinha em que Vitor é investigado. Vitor Granado Alves é advogado também da loja de chocolates de Flávio Bolsonaro, que tem a mesma marca. A loja de Flávio é investigada por lavagem de dinheiro no esquema das rachadinhas. O Ministério Público descobriu que entrava mais dinheiro na loja do que ela faturava. Vitor Alves teve o nome envolvido no suposto vazamento de informações da Polícia Federal em benefício da família do presidente da República. O advogado Frederic Wassaf, que defende Flávio e Jair Bolsonaro, afirmou que o escritório de Vitor Alves foi contratado pelo diretório do PSL em Brasília e que apresentou as notas fiscais de todos os serviços prestados. A defesa de Vitor Alves confirmou que o advogado participou da reunião na casa do empresário Paulo Marinho, como advogado, razão pela qual não pode comentar os fatos lá debatidos. A defesa diz que todas as movimentações financeiras das lojas de chocolate de Vitor são realizadas de acordo com a legislação. O vice-presidente nacional do PSL, deputado Júnior Bozella, disse que o partido só contratou o escritório Granado Advogados Associados porque o Diretório Estadual do Rio não estava apto a receber recursos para fazer a contratação diretamente e que agora vai cobrar o ressarcimento dos valores pagos ao escritório. Afirmou ainda que o senador Flávio Bolsonaro deve dar explicações sobre a utilização do escritório para fins pessoais. Não conseguimos contato com o Daniel Stoliar e com Mariana Granado. E a seguir, o alerta para os estoques dos bancos de sangue, que estão próximos do zero. E as pet shops estão sofrendo bem menos do que outras lojas nessa crise. O motivo é bem inusitado, eu conto depois do intervalo. Agora, 9h29, horário de Brasília.
Uma pesquisa nacional sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios mostra que as lojas especializadas em bichos de estimação estão entre as menos afetadas. E o motivo, Rodrigo, é que nesses tempos de quarentena, muita gente aí está adotando um gato, um cachorrinho para amenizar a solidão em casa, né? Não tem um número preciso, Ana, mas quem trabalha no ramo diz que as adoções de cães e gatos aumentaram sim. Precisa pensar bem, né? Porque a quarentena ela vai passar e um animal de estimação aí é para a vida, né? 15 anos, ou mais, ou menos. O fato é que as lojas que vendem ração animal, elas estão abertas, são consideradas essenciais e aí estão sofrendo menos do que outros tipos de comércio durante essa pandemia. Os bichinhos estão ajudando a amenizar a solidão da quarentena de muita gente. Uma pesquisa do Sebrae com pequenos negócios de todo o país mostra que em maio a queda no faturamento de pet shops e serviços veterinários que estão autorizados a funcionar foi de 35%, bem menor que as perdas no setor de turismo, por exemplo, que chegaram a 75%. Aqui nessa Pet Shop em São Paulo, o que está ajudando a segurar as vendas são as entregas, que aumentaram 20%, e também os clientes novos. Esse mês chegou até a faltar ração para cães filhotes de algumas marcas. Foi preciso reforçar o estoque. A gente viu que tem adoção e gente também até comprando filhote, adotando. A Célia já está há 2 meses sem ver os 4 filhos e 10 netos. Ela acabou adotando o gato que não saía do quintal dela. Fica longe das pessoas que a gente ama e dá uma tristeza, né? Aí o bichinho faz um pouco de companhia, né? Se sente melhor. Desde o primeiro dia que ele apareceu por aqui, eu me apaixonei por ele. Nesse abrigo foram mais de 120 adoções de cães e gatos desde que a quarentena começou, um recorde. Mas é preciso pensar no futuro. Ela tem que estar ciente que esse período que ela está em casa vai passar. A vida vai voltar ao normal. Se depois disso, como vai ficar esse animal, né? Se vai ter alguém para tomar conta. As pessoas têm que pensar também que esse ser ele vai viver em média 15 anos. Então ela tem que programar até as viagens, até os passeios, as férias. O Alexandre pensou muito antes de fazer a melhor surpresa de aniversário que a filha poderia ter numa fase tão difícil. Minha filha vinha tendo muito tempo ansioso e chegava até a passar mal de tanta ansiedade, porque chega uma hora que não tem mais o que fazer. A Sabrina fez 11 anos essa semana e agora é só alegria com a cachorrinha que a família adotou. Como eu sou filha única, então ela trouxe uma felicidade muito grande, né? É tipo uma criança, só que cachorro. Aqui em São Paulo, as visitas ao Centro Municipal para escolher animais para adotar estão suspensas. Mas dá para fazer o processo pelo site da Prefeitura, Ana. Bacana. Pensando bem, planejando direitinho, é uma ótima mesmo. Obrigada, Rodrigo. E falando em bichos, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia estão usando cachorros para identificar amostras de coronavírus. Durante 3 semanas, os cães foram expostos a amostras positivas da Covid-19 num ambiente controlado de laboratório. Assim, eles aprenderam a detectar o vírus pelo olfato e vão poder ajudar principalmente na identificação daqueles pacientes que não apresentam sintomas. Os cães farejadores vão entrar em ação a partir de julho. Um estudo parecido também está sendo feito no Reino Unido. E a pandemia do coronavírus tem provocado a queda no estoque de sangue em vários estados do país. Muitos doadores deixaram de ir aos hemocentros para fazer a doação. Em Alagoas, as doações de sangue caíram 70%. O estoque nunca ficou assim com tão poucas bolsas. 87, quando o ideal seria de no mínimo 300 por dia. Para tentar reverter este quadro em meio à pandemia, o Hemocentro está indo buscar os doadores em casa e fazendo coletas externas. Esta igreja decidiu ajudar e convocou voluntários. Quando ocorrem essas coletas externas em que as instituições se propõem a montar a estrutura na própria instituição, facilita que alguns doadores venham ao local e consigam fazer a sua doação de sangue. Em Mato Grosso do Sul, o Exército antecipou a campanha de doação em 2 meses. Mesmo assim, os estoques continuam críticos. Com menos gente saindo de casa, a situação nos bancos de sangue vem se complicando. Nesta época do ano, o Hemosul aqui de Campo Grande costuma coletar mais de 200 doações por dia. Mas nas últimas semanas, essa média caiu para menos de 100.
As geladeiras do Hemosul estão praticamente vazias. Nós nunca tivemos uma diminuição no estoque tão grande e com um período grande. Agora, Denise passa boa parte do dia no telefone em busca de doadores. Gostaria de saber se você tem a disponibilidade de estar vindo fazer uma doação de sangue com a máxima urgência. O Hemosul também intensificou as campanhas nas redes sociais. Os pacientes oncológicos, pacientes que estão com dengue, todos continuam precisando do sangue, das plaquetas, né? Então, a gente pede, né? A gente apela para a sociedade que tenha essa conscientização de estar vindo fazer doação de sangue apesar da pandemia. Para doar sangue tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, estar com boa saúde e não pode ter tomado bebida alcoólica nas últimas 12 horas. O Ministério da Saúde lembra que a doação é segura e pede para que as pessoas não deixem de doar durante a pandemia. Tudo está acontecendo, a gente tem que ficar em casa, a gente fez esse esforço e veio porque a gente sabe que tem pessoas que precisam, né? Lá no site do Bom Dia Brasil, você pode ver onde doar sangue na sua região. Está o endereço na sua tela. E a partir de hoje, todas as viagens intermunicipais na Paraíba estão suspensas e todas as rodoviárias administradas pelo governo estão fechadas. O repórter Ítalo de Lucena está na maior rodoviária da capital, João Pessoa, e mostra pra gente ao vivo. Oi, Ítalo. Oi, Ana, bom dia a você e a todos. Esse decreto vale pelo menos até o próximo dia 31. Eu estou aqui na rodoviária de João Pessoa, que é administrada por uma empresa particular, mas que mesmo assim, como não tem passageiro, ela também está fechada. Por dia, uma média de 3.500 embarques e desembarques aconteciam aqui. Agora eu chamo a atenção para essa imagem que a gente flagrou ontem. Essa daí é a balsa que liga a cidade de Lucena ao município de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Por dia, cerca de 6.000 passageiros iam e vinham aí nesse transporte que foi suspenso para evitar aglomerações. Mesmo assim, algumas pequenas embarcações estão podendo fazer o transporte de pessoas, mas quando chegam ao destino, essas pessoas têm primeiro que apresentar documentação e justificar o que é que estão fazendo lá. Por exemplo, ir a trabalho, moradora da cidade ou mesmo para alguma consulta médica. O contrário disso, Ana, vai ter que voltar para casa. Ok, obrigada, viu, Ítalo? E olha, cada estado ou município tem buscado medidas próprias para tentar impedir o avanço do coronavírus, né? As obras de construção civil estão proibidas agora também lá em João Pessoa e em outras 11 cidades da Paraíba. A atividade só é permitida se a obra for relacionada à pandemia. Em Mato Grosso do Sul, festas de qualquer tipo estão proibidas na cidade de Três Lagoas, medida que foi tomada depois que uma mulher morreu em seguida de ter dado uma festa na casa dela. No total, 12 pessoas que estavam na casa foram contaminadas e 2 morreram. Em Campo Grande, a prefeitura prorrogou a suspensão das aulas em escolas e universidades por tempo indeterminado. Aqui já estamos vendo a situação do Rio Grande do Sul, onde a prefeitura de Porto Alegre autorizou a reabertura a partir de hoje de vários tipos de estabelecimentos, como shoppings, restaurantes, igrejas, mas com restrições importantes. Por exemplo, só podem funcionar com metade da ocupação máxima e as pessoas devem manter os 2 metros de distância. A gente volta a seguir com o reencontro de um casal que se separou pela primeira vez em 62 anos por causa do coronavírus. E o veterano da Segunda Guerra, que arrecadou uma fortuna para o combate à Covid-19, vai receber um presente da Rainha da Inglaterra. Agora, 9h40, horário de Brasília, a gente volta já. Estamos de volta com a história de um casal de idosos da cidade de Senador Amaral, que fica no sul de Minas. Os dois tiveram que se separar pela primeira vez em 62 anos de casados por causa do coronavírus. Eles ficaram doentes e passaram 1 mês e meio internados em alas diferentes de um hospital. Mas essa semana, os dois tiveram alta e já estão aí juntinhos de novo em casa. O seu Alcindo, de 83 anos, foi o primeiro a receber o diagnóstico da doença no começo de abril. Uma semana depois, a mulher dele, a dona Ondina, de 80 anos, também teve que ser internada. Agora, olha aí, estão unidos, curados, bem de saúde. E a Cecília Malan traz mais um capítulo da história do Tom, aquele velhinho britânico, veterano da Segunda Guerra Mundial, que se tornou um herói no Reino Unido durante a pandemia. Ele levantou o equivalente a 230 milhões de reais para a saúde pública. Cecília, a gente até deu parabéns aqui para o Tom, que ele completou 100 anos no mês passado, só que agora ele vai ganhar um presente da rainha. E ele nunca perde a humildade, né, Ana? Mesmo com todos esses reconhecimentos.
Depois de ser promovido de capitão a coronel, o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial vai ser nomeado cavalheiro pela Rainha Elizabeth II. Espero que ela seja gentil, ele brincou, se referindo à tradição da monarca de usar uma espada para conceder a honraria na cerimônia de ordenação. Tom foi descrito pelo primeiro-ministro britânico como um raio de luz em meio ao nevoeiro do coronavírus. E é exatamente isso, é impossível falar dele sem sorrir. Eu fico por aqui, gente. Me despeço de vocês. Boa quarta e até amanhã. Verdade. Com essa história do Tom, então, mais essas, a gente encerra nosso Bom Dia Brasil. Até amanhã, gente. Olha só, aqui em São Paulo, uma notícia, uma quadrilha que agia aí num site de relacionamento foi presa. Esses integrantes aí, eles se aproximavam das mulheres, marcavam encontros e então elas eram dopadas com o conhecido Boa Noite Cinderela. Esses golpistas pegavam os cartões de crédito, faziam transferências bancárias. Polícia Civil identificou 23 vítimas e a Justiça expediu 9 mandados de prisão, busca e apreensão. Fica aí o alerta, então. Um bom dia para todos e até amanhã. Gente, saiu agora o protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso de cloroquina, hidroxicloroquina. O protocolo não está assinado por ninguém. Diz que cabe ao médico avaliar se deve ou não prescrever a medicação e que o paciente tem que assinar um termo de consentimento. Ali nesse termo de consentimento, o paciente tem que reconhecer que até o momento não há estudos demonstrando melhora clínica dos pacientes com Covid-19 quando tratados com a hidroxicloroquina. Lembra que cloroquina e hidroxicloroquina causam sérios efeitos colaterais. E aí vale lembrar também que a Sociedade Brasileira de Infectologia não endossa a recomendação dessas medicações. É isso, bom dia. A manhã de hoje está sendo de muito trânsito nas entradas de BH. É que desde o início da semana, 10 barreiras sanitárias estão em operação por aqui. E até agora, mais de 130 pessoas com sintomas da Covid-19 foram encaminhadas para atendimento médico. Eu desejo uma ótima quarta-feira a todos. É isso, outras notícias a qualquer momento. Logo mais no Jornal Hoje, vem aí agora o combate ao coronavírus. E a gente se encontra de novo amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá!